Meus irmãos, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma live desta série Mídia Simples e Descomplicada para a sua igreja. Hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre comunicação interna, perigos ocultos, aquelas coisas que estão ali, que no caminhar, no dia a dia, o quanto essa comunicação tem algumas coisas ocultas, escondidas, que a gente precisa prestar atenção na comunicação do nosso departamento de mídia, da nossa igreja, ligada justamente à igreja, ligada aos membros. Hoje o nosso bate-papo aqui é sobre isto, beleza? Eu sou Hugo Anastácio, da Plan Produções. O que eu sempre tenho trazido aqui para a gente iniciar as nossas lives a respeito dos departamentos de mídia das nossas igrejas, eu tenho dois pontos principais aqui que eu não posso deixar de falar. O nosso departamento de mídia tem o foco principal de levar o reino de Deus para o maior número possível de pessoas que estiverem fora das quatro paredes. A gente não pode, de maneira alguma, perder este foco. A gente precisa estar ciente que o foco principal do departamento de mídia da sua igreja, da minha igreja, é levar o reino de Deus para o maior número possível de pessoas além das quatro paredes, através da internet. A gente não pode perder este foco. A gente não pode perder esse foco. Foco principal, levar o reino de Deus, tá? A gente tem que produzir material bonito, a gente tem que fazer material bem feito, porque a gente precisa disso. Eu já falei isso em algumas outras lives passadas, né? Isso que vai atrair as pessoas, né? A gente precisa disso. Mas dentro dessa imagem bonita, ela precisa transparecer Cristo. Eu preciso fazer com que dentro de uma fotografia bem feita, eu preciso mostrar a essência daquilo ali. Eu preciso mostrar que Cristo está na vida daquela pessoa que foi fotografada e que Ele é quem está fazendo a diferença. Ou daquele vídeo que eu fizer, enfim, de todos os materiais que eu fizer. Esse é o ponto principal. Segundo ponto, não precisamos, para iniciar este trabalho, ou para dar uma continuidade, ou para aumentar um detalhe que a gente quer produzir a mais no nosso material, a gente não pode, de maneira alguma, deixar de fazer por falta de dinheiro. Por que a gente não pode deixar de fazer por falta de dinheiro? Há 10 anos, quando eu comecei, gente, nesses trabalhos, eu precisei juntar dinheiro, comprar câmera, precisei suar a camisa atrás de alguém que pudesse me ensinar algumas coisas e tal. Hoje em dia, com um simples celular, isso mesmo, com a qualidade que a gente tem hoje dentro do celular, a gente produz materiais de divulgação, a gente produz artes gráficas, a gente produz fotografias bem feitas, edita esse material, a gente produz vídeos bem feitos e edita este material. Eu postei um vídeo agora que a gente fez há uns dias atrás na igreja onde eu trabalho, no departamento de mídia, aqui na Cadevre, em Volta Redonda. Eu postei um videozinho aí na rede no Instagram da Plan, Instagram da Plan Produções. Dá uma olhada lá depois, quem não viu ainda. Eu postei um vídeo ali que eu fiz ele 100% com o celular. Filmei com o celular, editei no celular, publiquei, óbvio, pelo celular também. São os passos que eu precisei realizar para produzir um vídeo daquele com o celular. Ou seja, eu não precisei desprender dinheiro nenhum para comprar um equipamento para fazer esse trabalho. Isso eu falo, gente, precisa para a gente iniciar o trabalho, a gente não precisa ter essa desculpa, tá? Ou para a gente aprimorar, fazer uma coisa a mais, né? Uns stories. Não, a partir de agora a gente vai começar a trabalhar os stories do nosso Instagram. A gente não precisa ficar comprando equipamentos e tal. Com o celular a gente faz esse trabalho, a gente inicia esse trabalho. Com o passar do tempo, o trabalho crescendo, né? E a igreja podendo investir, aí sim, aí vem a aquisição de equipamentos, iluminação, aquisição de câmeras, mesas de corte, computador e etc. Isso a gente vai falar também mais para frente, tá bom? Se alguém já tiver uma grana aí para investir, a gente vai falar nisso em algumas lives aí para frente também. Mas o nosso ponto principal que a gente fala aqui são essas duas questões, porque a gente fala sobre mídia simples e descomplicada para as igrejas, tá? Então a gente quer facilitar a vida de quem trabalha nesse departamento e, além disso, a gente quer mostrar que a gente não precisa de dinheiro para começar a investir, para começar esse trabalho. A gente não precisa de grana para investimento, beleza? É o que eu costumo falar, a gente precisa de um celular na mão, com sinal de internet, claro. A gente precisa de criatividade, é o segundo ponto, né? Criatividade é algo que Deus já investiu na gente, já nos deu inteligência, já nos deu sabedoria. A gente juntando essa inteligência, essa sabedoria aí e utilizar a nossa criatividade. E a gente precisa, sim, investir tempo. A gente precisa de tempo, porque leva tempo, é trabalhoso, é muito gratificante,
É muito gostoso trabalhar nessa área nas igrejas, é muito bom. Mas a gente precisa dedicar uma boa parte do nosso tempo, sim. Passado esta pequena introdução, a gente começa a falar sobre comunicação interna, tá? Os perigos ocultos, o que está ali escondido, né, na comunicação interna, que a gente precisa ficar muito atento para a gente não cair nesses erros, nessas falhas, para a gente ajudar a nossa igreja a melhorar esse trabalho, né? Vamos lá. Comunicação interna é a área que foca em quem já faz parte, em quem já é parte integrante daquele todo. A gente tem falado muito sobre como atrair um público novo, né? Como melhorar as redes sociais esteticamente, o que produzir. A gente tem falado isso muito aqui em diversas lives que a gente já realizou, né? Ontem mesmo a gente estava falando sobre como fidelizar, sobre como conseguir fidelizar esse público que a gente já atraiu, né? Antes de ontem e sábado, que a semana passada a gente falou de terça até sábado. Então no sábado a gente falou sobre como atrair esse público dentro das redes sociais, beleza? Então a gente já atraiu, né? Agora a gente tem que saber como realizar esta comunicação interna, porque eles já chegaram até nós, né? E comunicação interna nada mais é do que isso. Conseguir se comunicar da melhor forma possível com quem já é parte integrante daquele todo ali. Imagina você esperando aquele dia mais que especial para você conversar com aquela mocinha que você é apaixonado já há um bom tempo, ou com aquele garotão bonitão. Você está esperando aquilo ali e você tem um presente. Você viajou e trouxe uma caixa de chocolate das melhores que existiam, das mais gostosas, e você preparou esse presente para aquela pessoa. Tá? E você está esperando um dia que ela vai te dar aquela oportunidade de você marcar com ela e de você conseguir encontrá-la para você trocar aquela ideia, conversar e tudo e deixar o presente com ela. Ok, o tempo vai passando, passa um dia, passa dois, passa três, você consegue essa brecha, você consegue essa oportunidade de encontrar aquela pessoa que você é apaixonado nela. Né? Você dá aquele presentinho seu na mão, bonito, né? Aquele laço bonito, vai imaginando aí, aquele laço bonito lá, vermelho, de paixão, vermelho que é paixão, não é, Priscilinha? E vermelho, Priscilinha falou que é. Beleza, você traz esse presente para aquela pessoa, você consegue conversar com ela e você está conversando com aquela pessoa. No entanto, no meio da conversa, você entregou o presente para ela, simplesmente você levantou, virou as costas e foi embora. Imagina uma cena dessa. Você lutando por isso há tanto tempo, com algo muito bacana, muito legal, muito bem feito na sua mão. Só que quando você consegue entregar, você levanta, vira as costas e vai embora. Ok, daqui a uma semana, daqui a 20 dias, daqui a 30 dias, você volta no mesmo lugar. Você volta no mesmo lugar de onde você parou aquela conversa, de onde você tinha acabado de entregar aquele presente para aquela pessoa. E o que você encontra ali? Nada. Aquela pessoa não vai estar ali te esperando daqui a uma semana, daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, daqui a 30 dias. Você não vai encontrar mais aquela pessoa ali com o mesmo sorriso que ela tinha na hora que você estava conversando com ela, que você estava entregando aquele presente para ela. Gente, isto também acontece nas nossas mídias, nas nossas redes sociais, nas nossas igrejas, dentro das nossas igrejas. Por quê? A gente falou aqui em diversas lives sobre como atrair esse público, né? Sobre como atrair, né? Algumas técnicas também para utilizar para fidelizar esse público. E é justamente sobre isso, está dentro dessa parte de fidelizar esse público, que a gente está falando da comunicação interna. Porque eu posso ter o melhor método para atrair as pessoas, eu posso ter o melhor presente para apresentar para ela, para recebê-la. No entanto, se eu não conseguir me comunicar da forma adequada com essa pessoa não vai ficar ali me esperando daqui a 7 dias, daqui a 15 dias, daqui a 30 dias, daqui a 6 meses. Essa pessoa não vai ficar ali me esperando para o resto da vida. Isso acontece em qualquer tipo de relação e não é diferente dentro das igrejas, não é diferente dentro das nossas redes sociais. Então a gente precisa ficar muito atento a esse detalhe de comunicação interna. Comunicação interna, ou seja, quando você consegue atrair, você precisa de uma comunicação adequada para manter essa pessoa ali dentro,
sentindo-se parte integrante daquele todo, parte integrante daquela igreja. Este que é o detalhe da comunicação interna, conseguir atrair. Como que eu vou conseguir atrair essa pessoa? Como que eu vou conseguir fazer com que ela continue se sentindo parte integrante daquele todo ali? A gente precisa manter uma boa comunicação, considerando que não basta atrair as pessoas internamente, né? Atrair as pessoas de fora, né? Internamente, os membros também, os cooperadores do seu departamento, quem trabalha contigo, tá? Quem trabalha contigo no departamento, tá? As pessoas, de maneira geral, também precisam de atenção. Você precisa conseguir disponibilizar tempo, disponibilizar artifícios, disponibilizar ferramentas para dar atenção para essas pessoas e para dar voz para essas pessoas, tá? Então é aí que a comunicação interna peca muitas vezes. É aí que ela fica prejudicada e a gente não consegue ter excelência nessa comunicação interna. Quantas igrejas, às vezes, a gente recebe, às vezes, pessoa na nossa igreja e a pessoa comenta, não, porque eu já estive na igreja tal, na igreja tal, na igreja tal. E foi muito legal no primeiro dia, me riram para mim, me abraçaram e tudo. Mas depois eu fiquei lá um ano, ninguém nunca mais falou comigo. Então a gente precisa aprimorar essa comunicação interna, porque existem muitos perigos que estão escondidos aí, que estão ocultos, que a gente precisa trazer isso à tona para a gente conseguir aprimorar. Não podemos esquecer de quem já foi atraído, do nosso público que já foi atraído. Ele precisa de atenção, assim como o nosso departamento, por exemplo, o próprio departamento de mídia. Isso serve para todos os departamentos da igreja, mas o nosso departamento de mídia também precisa dessa atenção, né? A gente precisa, por exemplo, esse ano, final de ano que a gente fez festinha, né, Priscila? Foi início do ano que a gente fez festinha e tal, a gente se juntou e tudo, beleza. Aí depois tivemos uma outra situação particular, específica, que veio o povo todo aqui para casa, né, Priscila? O povo veio aqui para casa e tal, a gente se uniu de novo. E isso a gente precisa estar aumentando, porque é uma área, por exemplo, que nós mesmos estávamos deixando passar, entendeu? A gente estava deixando isso de lado. E, poxa, uma confraternização já é uma forma de comunicação interna, de se aproximar daquelas pessoas ali, é uma forma de aprimorar essa comunicação interna, de conseguir se aproximar, de você conseguir conversar fora das quatro paredes da igreja, né? Não necessariamente falar só igual quando a gente está dentro da igreja, não, a fotografia, faz uma fotografia assim para mim. Gente, prepara isso daqui porque vai entrar ao vivo daqui a pouco. Essa é a nossa comunicação de serviço, digamos assim, de trabalho dentro do departamento de mídia, né? Mas quando eu trago isso para fora, por exemplo, né, é um dos exemplos que eu já cito aqui, eu mudo esse modelo de comunicação. Eu trago as pessoas para mais perto de mim. Então, isto a gente precisa se atentar para esse tipo de comunicação interna. Imagina você se a comunicação, a gente vai falar de alguém aqui muito especial que a gente conhece muito bem a história, né? A história dessa pessoa. Imagina se a comunicação interna daquele garotinho, daquele menino dos 5 pães e 2 peixinhos, lá em João 16:9, se ela tivesse sido limitada, se ela tivesse sido uma comunicação interna limitada. Começa a imaginar comigo. Ele não teria aproveitado a oportunidade de viver o melhor da vida dele ali naquele momento, tá? Já passa por aí. Ou seja, quando a gente limita a nossa comunicação interna, a gente está se privando de muita coisa que pode acontecer e que a gente nem sabe do que pode acontecer. Imagina se ele guarda aqueles pães e aqueles peixes, tá? Ele está ali com aquela multidão à frente, Jesus ali e precisando alimentar aquela multidão toda. Imagina se ele guarda aquilo só para ele. Fala o quê? O povo vai todo passar fome, eu não vou morrer de fome aqui não. Primeira hipótese, ele guardar aquilo só para ele. Imagina se por um acaso ele apenas compartilha aquilo ali com aquele grupinho fechado dele. Só com aquela panela, como a gente costuma dizer, né? Só aquela panelinha. Se ele vai e compartilha só com aquelas pessoas ali e não leva aquela informação para Jesus de que ele tinha aqueles pães e aquele peixe. Imagina isso, quanto ele estaria limitando o agir de Deus naquele momento, quanto ele estaria se limitando em crescer da forma que eu creio que ele cresceu naquele momento ali, espiritualmente, principalmente estou falando da parte espiritual dele ali, naquele momento. Ele não teria chegado até Jesus e não teria sido canal de bênção para milhares de pessoas. É nesse ponto que a gente precisa chegar. É aí que a gente precisa enxergar o quanto uma comunicação interna bem resolvida, uma comunicação interna bem realizada, o quanto que ela pode ajudar a si próprio, a minha vida,
a vida do meu departamento como um todo e a vida da igreja. O quanto que isso pode mudar a vida da igreja se a gente tem uma comunicação interna com aquelas pessoas que já foram atraídas, que já estão ali conosco, né, compartilhando do corpo de Cristo ali conosco, se elas todas recebem essa comunicação com boa qualidade. Entendeu? Então, é justamente isso que eu quero deixar aqui para vocês hoje. Que tal se a gente, né, se a gente for usado de maneira especial, como esse adolescente, como esse menino foi utilizado dentro de uma comunicação interna. Atingir o nível de excelência desse menino, para entregarmos tudo o que temos no reino de Deus e abençoar o povo por completo, gente. Sem distinção, sem escolher um ou outro, um queridinho ou alguém que é da minha panelinha, sem fazer essa escolha. A gente realizar uma comunicação interna de maneira que a gente não venha escolher um favorito para isso ou para aquilo, porque todo o corpo de Cristo precisa ter esse nivelamento. A gente precisa conseguir distribuir as informações da maneira mais clara possível, mais objetiva possível, e a gente vai falar sobre isso, para todo o corpo de Cristo, para o maior número possível de pessoas. A minha comunicação interna é essencial para que eu consiga distribuir todo esse conteúdo para essas pessoas, ok? Quais as vantagens, Hugo, de uma comunicação interna bem feita? Quais as vantagens? Eu falo para vocês as vantagens. As vantagens da nossa comunicação é que melhora o nosso clima dentro da igreja, o nosso clima interno, enquanto relação mesmo. Diminui os problemas que precisarão ser resolvidos, né? Então, com certeza, vai melhorar o clima da igreja, porque todo mundo vai se sentir parte integrante de tudo. As pessoas vão ter mais clareza de tudo o que está acontecendo, vão participar mais das decisões da igreja, das informações da igreja chegará para todas as pessoas. Então essa comunicação interna é necessária, será aprimorada, porque vai melhorar o clima, vai ajudar a convivência entre os irmãos. Segundo ponto, aumenta a produtividade interna. As pessoas acolhidas, elas produzem mais. Quando a pessoa se sente parte daquilo ali que ela está fazendo, ela produz mais. Isso é fato, gente. Se a pessoa é excluída e você só chama ela na hora que precisa de um serviço, por exemplo, ela pode até ser que faça, né? Às vezes com uma boa vontade na primeira vez, na segunda, na terceira, mas daqui a pouco ela vai chegar um momento que ela vai olhar e vai falar, poxa, só me chama quando precisa carregar esse peso aqui. Fora isso, eu nunca sei de nada, ninguém nunca compartilha nada comigo, né? Agora, se ela está se sentindo parte integrante daquilo ali durante o tempo todo, e aquele grupo todo fala, gente, hoje a gente tem essas 500 cadeiras para carregar aqui, com certeza a gente vai produzir muito mais no carregamento dessas cadeiras, tá? Então, a comunicação interna é importante para a produção ser maior, melhor, com maior qualidade, tá? Diminui a rotatividade. Como assim, Hugo, a rotatividade? Para ter rotatividade, né, tem que acontecer isso aqui, entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída. A gente diminui a rotatividade, a gente deixa de ter saída. A gente só vai ter entrada. Só a parte que entra, só a parte que entra, só a parte que entra. Vai agregar cada vez mais gente à nossa igreja. Cada vez mais gente vai se achegar, vai se sentir parte integrante daquilo ali, porque, entre outras coisas, entre outras questões, é óbvio, a comunicação interna está sendo bem realizada, ok? Então, outro ponto de vantagem para uma comunicação interna da sua igreja ser bem realizada, diminui a rotatividade de pessoas, tá? Integra as pessoas novas, conforme todos os tópicos aqui praticamente passam por isso, integrar as pessoas novas, pessoas que estão chegando, tá? Isso é muito importante e faz também, com uma comunicação interna bem realizada, também é um ponto positivo para você conseguir aumentar, melhorar essa integração das pessoas que estão chegando ao seu ministério, à sua igreja, enfim, quando elas estão se sentindo parte integrante, parte daquele todo ali, tá? Isso também vai ajudar. Óbvio, comunicação interna bem feita, bem realizada, todo mundo com nivelamento de informações, né? Todo mundo sabendo das mesmas coisas, com a maior transparência possível, é óbvio que vai melhorar. Mais um tópico de vantagem para todos nós da igreja, que precisamos aprimorar a nossa comunicação interna. Minimiza, isso é muito importante, gente. Minimiza boatos, fofocas. Isso é minimizado ao extremo.
porque como a comunicação interna ela é efetiva, ela é bem realizada, isso vai minimizar consideravelmente os boatos, as fofocas. Ah, fulano tá bem pensando em fazer isso, ciclano, o pastor fez aquilo, Não, a comunicação interna, sendo bem realizada, o nivelamento de informações e de transparência vai ser essencial para isso, para diminuir, para minimizar essa quantidade de boatos, né, de disse-me-disse, de fofoquinha, que às vezes acaba acontecendo dentro das igrejas. Eu sei que na igreja de vocês isso não acontece. Estou falando só da minha igreja, tá, gente? Mas eu sei que na de vocês isso com certeza não acontece. Beleza? Então essas são grandes vantagens, motivos pelos quais, porque a gente precisa melhorar a nossa comunicação interna. Melhora o clima, aumenta a produtividade, diminui a rotatividade, integra mais as pessoas e minimiza boatos e fofocas. Isso é essencial, é excelente, né, gente, para qualquer igreja que começa a acontecer isso, que consegue diminuir dessa forma, né, utilizando simplesmente uma comunicação bem realizada, né, isso é de suma importância. Né? Então, vamos melhorar a nossa comunicação interna. Hugo, você falou isso tudo da comunicação interna, beleza. Agora, na prática, como que isso se encaixa para um departamento de mídia dentro de uma igreja trabalhar? Vamos lá. Elabore o seu planejamento. Você já vai ter a agenda da igreja, aqui a gente tem a agenda da igreja anual, das maiores festividades, do geral da igreja. A nossa igreja é uma igreja muito grande, nós temos muitos departamentos aqui, tá? A gente tem, além da nossa igreja central dentro da cidade de Volta Redonda, nós temos mais de 100 congregações espalhadas só dentro da nossa cidade, além de 11 cidades vizinhas que também são ligadas à nossa sede aqui, onde eu trabalho com os irmãos no departamento de mídia, da Cadevre. Tá? AD Cadevre, para quem quiser procurar aí nas redes sociais, AD Cadevre. AD de Assembleia de Deus, tá, gente? AD Cadevre, ok? Então, assim, a nossa igreja é uma igreja muito grande, então a gente precisa de ter uma agenda anual das festividades, por exemplo, principais, né? Dos cultos semanais, elas já entram todo nessa agenda, das festividades dos departamentos, enfim. Isto faz parte, isso a gente ajuda, auxilia nessa produção. Aqui na nossa igreja, a maior parte dela é realizada pelo secretário da nossa igreja, pastor Rudinei, tá? Mas o departamento de mídia está ali auxiliando, beleza? Departamento de mídia, então, auxilia nessa agenda, na agenda de postagens. É totalmente feita por nós mesmos. Nós somos responsáveis pelas redes sociais das igrejas. Então, esse agendamento auxilia na comunicação interna, tá? Na comunicação interna. Por quê, Hugo? Porque a gente consegue dar destino correto para a informação correta no tempo adequado. A nossa demanda é muito grande. A nossa demanda aqui é muito grande. Falei para vocês, a igreja é muito grande, muitos departamentos, então a nossa demanda é muito grande. Mas a gente precisa, de uma forma ou de outra, conseguir dar destino à informação no tempo adequado, tá? Então é isso que a gente tenta fazer o máximo possível. E isso auxilia com que a comunicação interna seja aprimorada cada dia mais. Beleza? Conheça quem colabora contigo no seu departamento. Conheça quem está contigo no seu departamento. É uma comunicação interna dentro do seu departamento. Dentro do seu departamento você precisa melhorar essa comunicação, tá? Eu converso muito ali com o pessoal que trabalha com a gente gente conversa, às vezes final de culto, a gente para um pouquinho, conversa 10, 15, 20 minutos, né? Igual eu falei para vocês aqui, a gente está tentando melhorar essa questão de conseguir sair das quatro paredes da igreja também, para a gente conversar mais fora, a gente conversar de outros assuntos que não seja simplesmente o trabalho dentro da igreja, tá? Então, aprimore isso, conheça quem está ali contigo, quem está trabalhando contigo no dia a dia, beleza? Incentive a comunicação clara e objetiva, com educação e simplicidade, de modo que consiga atingir todos os públicos, todas as pessoas, todos os níveis sociais, todas as classes, você precisa, as faixas etárias, né, você precisa conseguir atingir isso. Então a sua comunicação, quando você fizer uma postagem, quando você criar uma arte, quando você escrever, né, uma postagem, quando você for escrever ali numa postagem de um vídeo, de uma arte, de uma fotografia,
Você precisa ser claro e objetivo, mas você não pode ser grosseiro, você precisa ser educado e você precisa falar numa linguagem que as pessoas irão entender, tá? Não adianta eu colocar uma pessoa que tem formação em ciências contábeis, igual a Priscilinha aqui. Eu vou usar o exemplo aqui do meu quintal. Priscilinha formada em ciências contábeis pela Universidade Federal Fluminense. Beleza. Aí imagina você ela colocando termos técnicos para pedir oferta na hora da igreja. De que vai adiantar ela falar de, fala aí, Priscila, livro caixa, balanço, ativo, passivo? De que vai adiantar ela falar sobre isso na hora da postagem ou na hora de que vier gravar um vídeo falando que a igreja precisa de doações, de oferta para determinado fim? Gente, não vai adiantar. Não vai adiantar a pessoa ser técnica, porque não vai atingir a finalidade que precisa ser atingida. Tá? Ela é formada em ciências contábeis e entende desse assunto, mas a grande maioria não entende desse assunto, desses termos técnicos. Então, melhore essa comunicação, seja claro, seja objetivo, de maneira que qualquer pessoa consiga entender o que você estiver trazendo de assunto. Beleza? Então, fica mais uma dica aí, melhorar a comunicação interna, clareza e objetividade na sua comunicação. Além dessa comunicação clara e objetiva, seja transparente na comunicação, não esconda as informações. A gente sabe que tem informações que tem um momento certo de ser passado para a igreja, né? Então, às vezes tem informação que nem você vai ficar sabendo com o departamento de mídia, às vezes é questão do pastor, com quem está resolvendo, com o tesoureiro, com o administrador, né? A gente sabe disso. Mas a partir do momento que a informação chegou em você e que ela precisa que seja dada publicidade, seja transparente naquilo ali. Não fale com meias palavras. Se vai informar, informe mesmo. Não deixe dúvidas, tá? A gente mistura isso daqui com a questão da clareza que a gente acabou de falar. Não deixe dúvidas, não gere dúvidas no povo. Seja transparente, seja claro, tá bom? As pessoas precisam de clareza, precisam ser ouvidas, conforme eu sempre tenho falado aqui, para elas interagirem, para elas sentirem parte daquilo ali, daquela igreja, do todo, né, do corpo de Cristo, e elas precisam de clareza. Porque se não tiver clareza, daqui a pouco as pessoas também começam a não confiar mais conforme confiavam, até que realmente passam a desconfiar, ok? Então a clareza também é muito importante. Utilize vários meios de comunicação, tá? Utilize o maior número de comunicação que você puder, que você tiver capacidade de utilizar naquele período ali, tá? O WhatsApp é um meio de comunicação, Messenger, Facebook, Instagram, e-mail, telefonema, vídeo, áudio, enfim. A gente precisa conseguir utilizar o maior número possível de ferramentas, porque assim a gente consegue atingir o maior número possível de pessoas. Eu tenho falado muito sobre isso aqui. A gente não consegue implementar tudo de uma vez, mas a gente tem que vir aumentando, crescendo, evoluindo um dia após o outro, um passinho de cada vez, a gente consegue aprimorar, aumentar a nossa qualidade, a quantidade de ações que a gente realiza, a gente consegue melhorar a nossa quantidade, mas a gente consegue também melhorar a qualidade do conteúdo que a gente está trazendo para as pessoas. E se a gente traz um conteúdo no maior número de ferramentas, né, a maior quantidade de ferramentas possível, a gente vai atingir o maior número possível de pessoas, a gente vai aumentar essa nossa comunicação interna. E eu digo isso, gente, para os nossos membros, para as pessoas que frequentam as nossas igrejas, para as pessoas de dentro do nosso departamento, ok? Hoje eu estou falando sobre as pessoas que já estão lá dentro. A gente falou muito nos últimos dias sobre como atrair, sobre como fidelizar essas pessoas. E hoje essa parte de comunicação interna, ela é parte da fidelização dessas pessoas. Porque se eu trago essas pessoas aqui para dentro e eu não tenho uma comunicação interna eficiente com elas, eu não vou conseguir segurá-las aqui, tá bom? Elas não vão permanecer aqui. Não que eu precise segurar alguém na igreja, mas a minha intenção é fazer com que as pessoas participem do corpo de Cristo, né? Então eu quero sim que o maior número possível de pessoas que vierem à minha igreja continuem aqui conosco, tá? Então isso é essencial. Se a gente atinge o maior número possível de ferramentas, né? Tem pessoa que não usa o Facebook, mas usa o Instagram.
A Priscila, por exemplo, minha esposa aqui em casa, ela não tem Facebook, mas ela tem Instagram, ok? Eu, particularmente, uso o Telegram desde muito tempo, praticamente desde quando começou, que eu uso o Telegram. Tem muita gente que não usa. Hoje eu comecei com um canal de Telegram, comecei a divulgar hoje, acho que no final da tarde, no meio da tarde, não sei ao certo, não lembro direito, mas já tem gente que me falou, poxa, eu vou chegar em casa à noite, vou baixar o aplicativo e vou entrar no canal. Tá? No canal do Telegram, já vou até falar aqui, Mídia Simples para a Igreja. Quem quiser entrar aí, localiza lá, Mídia Simples para a Igreja e entra no nosso canal que vai ter muito conteúdo exclusivo aí, tá bom? Tudo voltado para redes de igreja, para departamentos de mídia de igrejas. Esse exemplo também. Eu já utilizo o Telegram há muito tempo, mas tem gente que está me falando que, poxa, vai instalar, vai começar a utilizar agora. Se eu tivesse feito, por exemplo, uma comunicação aqui dentro da minha igreja apenas pelo Telegram hoje, a maior parte das pessoas não teriam recebido. Então este é o motivo pelo qual a gente precisa diversificar, espalhar essas informações. Tá? Aqui a gente utiliza grupos de WhatsApp, a gente utiliza o Facebook, a gente utiliza o Instagram e a gente utiliza o YouTube, tá? Para alguns outros conteúdos também. Mas dessa comunicação vai e volta, é Instagram, Facebook e o WhatsApp que a gente utiliza muito. Já não é do nosso departamento de mídia, mas a secretaria da igreja ainda utiliza muito o telefone também, ok? Então, quanto mais você conseguir espalhar isso, mais formas diferentes de conseguir disseminar esse assunto, tá? Você vai conseguir atingir mais pessoas. A sua comunicação interna vai melhorar. Consequentemente, você vai conseguir fidelizar mais as pessoas dentro da sua igreja. Tá? Tem ações de relacionamento, interagindo com as pessoas. Quais são as ações de relacionamento, gente? É justamente o que eu comentei aqui, que a gente mesmo, aqui eu, Hugo Anastácio, como a gente começou a tentar melhorar esse ano, por exemplo. Esse ano, por exemplo, a gente já teve 2 encontros com o nosso departamento de mídia, né, Priscila? A gente já fez 2 encontros fora igreja, lado de fora da igreja. Mas você está falando de comunicação interna, mas a comunicação interna não precisa ser dentro das 4 paredes, tá, gente? Comunicação interna é comunicação com quem já está participando da igreja, tá? Com quem já é parte integrante da igreja. Com aquelas pessoas que você já atraiu no seu trabalho do seu departamento de mídia, por exemplo, você já conseguiu atraí-las para dentro da igreja. Comunicação interna é isso, é você conseguir se comunicar bem com essas pessoas que já são parte integrante. Conseguir se comunicar bem com as pessoas que fazem parte do seu departamento, tá? Então, essa questão dessas ações de relacionamento é justamente isso. Você conseguir sair para comer uma pizza com as pessoas ali junto, você marcar um churrasco na sua casa, um caldo, você sentar para fazer um estudo bíblico, enfim, tem infinitas coisas que você pode fazer para melhorar essa comunicação interna, para fazer com que as pessoas se sintam mais integradas, que elas consigam interagir melhor e se sintam mais integradas umas às outras, consequentemente, ao corpo de Cristo. Acompanhe e otimize os indicadores do departamento e da igreja. Compartilhe isso de maneira que as pessoas se sintam parte integrante desse todo. Como assim, Hugo? Acompanhar e otimizar os indicadores do departamento e da igreja. Gente, os indicadores, por exemplo, aqui a gente apresentou um plano de ação no final do ano para o início desse ano de 2020. Ali eu apresentei os indicadores do meu departamento, do departamento de mídia, onde a gente trabalha, onde a gente ajuda. O que tinha nesses indicadores? Tudo que a gente fez em 2019, a quantidade aproximada de pessoas que a gente conseguiu atingir, a quantidade de pessoas que a gente tinha nas nossas redes naquele momento atual e fizemos um plano de ação para aquilo que a gente queria atingir, que a gente quer atingir agora em 2020. Ok? Aí eu estou apresentando os indicadores. Tá? Aí eu estou apresentando e tentando o máximo possível otimizá-los, trazer informações claras para a pessoa, para todos os líderes de departamentos que estavam ali, que eles puderam anotar, puderam receber os nossos indicadores ali. E aquilo ali, eles conseguem disseminar para os departamentos deles. A gente consegue nivelar estas informações, trazer clareza e mostrar que, pessoal, toda vez que vocês compartilham um link nosso, vocês estão ajudando para que a gente tenha esses 5, 10, 15, 20, 50 mil pessoas dentro do nosso YouTube. Isso é fazer com que as pessoas se sintam parte
integrante daquele todo ali. A gente mostrar para a igreja que quando eles ajudam a gente levando um material nosso para fora, eles estão nos ajudando enquanto departamento de mídia, eles estão sendo parte integrante do departamento de mídia, e aquele resultado que a gente tem ali, da gente conseguir atingir 1.500, 2.000, 3.000 pessoas às vezes num culto online, aquele resultado ali, ele é parte daquilo, entendeu? Isso faz com que a pessoa se sinta integrada, que ela se sinta parte daquele corpo, ela se sinta parte do departamento de mídia, que ela se sinta parte da igreja, porque ela também está ajudando a espalhar o reino de Deus através de um compartilhamento. Aí na hora que eu consigo divulgar esses números para ela e que eu deixo isso claro, ó gente, isso daqui só foi possível porque você nos ajudou compartilhando esse material. Ela vai se sentir parte daquilo ali, ok? Então esta é mais uma forma da gente conseguir fazer com que as pessoas se sintam parte integrante, da gente conseguir melhorar a nossa comunicação interna, espalhar, acabar com esses perigos ocultos, com esses perigos que estão escondidos por aí, essa falta de clareza, tá? Dentro de uma comunicação, tanto do departamento de mídia quanto da igreja como um todo. Gente, vamos lá. O mundo, imagine o mundo, né? O mundo que a gente fala aí fora, existe um mundo tenebroso para alcançarmos. O mundo acabou de entrar no Messenger. Piscou a telinha, mensagem. O mundo quer falar comigo. Você é a igreja. O mundo te chamou para conversar ali no Messenger. Vamos bater um papo aí, igreja? Vamos bater um papo. O que você vai fazer? O mundo acabou de entrar ali no seu Messenger e você está ali, você é a igreja. Você está ali comentando e conversando e tal. E você vai pensar, o mundo quer conversar comigo. Eu vou apresentar o reino para ele ou vou deixar ele entrar de qualquer forma? É óbvio que a gente, enquanto departamento de mídia, nós vamos apresentar o reino para o mundo. A palavra de Deus, o reino de Deus, nós vamos apresentar para o mundo. O reino de Deus é maravilhoso. Deus pode salvar, pode te curar, pode te livrar, pode te libertar, tem muita bênção para você. E quando você passar seus problemas, você não vai passar seus problemas sozinho, porque Deus vai estar ali do seu lado, te ajudando e tal. É maravilhoso nesse sentido. Beleza, ótimo. Você está apresentando a realidade do reino para o mundo, nas suas redes sociais, beleza? Concorda comigo? É isso que a gente tem feito. A gente tem apresentado a realidade, ou melhor, o reino de Deus para essa realidade que tem aí fora, mundana, ok? É isso que a gente faz no nosso departamento de mídia. Quando o mundo chama a gente no Messenger, a gente vai ali e apresenta o reino para ele. Beleza, está de parabéns. Só que o mundo entrou na nossa igreja. O mundo foi, gostou, bonito esse reino que você me apresentou, legal e tal, vou experimentar isso aí. Então ele veio para dentro da igreja e está ali dentro da igreja. Sentou do lado de um irmão um dia, sentou do lado do irmão outro dia, um irmão diferente, e está ali acompanhando com a gente. Mas aí depois que ele entrou, você vai e deixa ele sozinho ali. Deixa o mundo ali, porque o meu negócio é apresentar o reino para quem está lá fora. Tá? Ele fica ali sem acompanhamento nenhum, perdido no meio da igreja. Tá? O mundo, imagina só, o mundo, alguém que ainda não teve transformação, tá? Ele perdido dentro da igreja ali. Imagina isso. Tá? De duas uma. Ou esta pessoa, este mundo, que entrou para dentro da igreja por causa de um convite, de um bom trabalho que você realizou e apresentou o reino para ele de maneira adequada, ele veio para dentro da igreja, de duas uma. Ou essa pessoa vai virar as costas e vai embora porque ela vai se desinteressar, porque você não está tendo uma comunicação interna, satisfatória, eficiente, tá? Ou senão o mundo que está dentro da igreja vai começar a corromper a igreja que já está ali dentro. Este é o grande motivo pelo qual a nossa comunicação interna precisa ter prioridade no nosso trabalho, enquanto departamento de mídia, enquanto igreja como um todo. A gente atraiu uma pessoa que estava lá fora, essa pessoa precisa de acompanhamento, essa pessoa precisa ter clareza do que está passando ali dentro, ela precisa de alguém próximo, ela precisa das informações corretas e adequadas, gente. Porque senão, ou essa pessoa vai embora, ou ela vai corromper quem já está ali dentro. Muita atenção à nossa comunicação interna. É essencial para os nossos departamentos de mídia, é essencial para as nossas igrejas, ok? Curte os nossos materiais aí, compartilha, isso vai ajudar a gente a levar isso
para mais pessoas, para mais igrejas conseguirem aprimorar, melhorar ou às vezes iniciar o trabalho de mídia da igreja delas.